Olá, sou Ismar Viana, auditor de controle externo do TCE Sergipe. E diante da discussão que vem sendo travada sobre o gasto público com o funcionalismo público no Brasil, gostaria de tratar um pouco sobre o excesso de gastos com o pessoal. É que na última sexta-feira, 6 de dezembro, o IPEA divulgou o resultado de um estudo que analisou dados dos últimos 30 anos, concluindo que o crescimento do número de servidores públicos no Brasil está concentrado nos municípios, que têm 6 entre 10 servidores públicos do país. Em 1986, as prefeituras tinham 1,7 milhão de servidores. Em 2017, esse número subiu para 6,5 milhões, ou seja, um aumento de 276%. Isso também explica a razão pela qual vários municípios brasileiros vêm descumprindo o limite de gastos com pessoal previsto na LRF, notadamente o Poder Executivo, cujo limite é de 54% da receita corrente líquida. É preciso transformar esses dados em informações acessíveis à sociedade, de modo que ela saiba as causas que geram esse excesso. E quais seriam elas? Há várias, mas há 3 delas que podem ser facilmente monitoradas pelos cidadãos. Primeiro, o excesso de cargos em comissão. Cargos que, não raras vezes, são providos sem que existam leis de criação. E, quando existentes, as leis não descrevem as atribuições dos respectivos cargos. Quando descreve, demonstram a manifesta incompatibilidade com as atividades de direção, chefia ou assessoramento, revelando assim que não são usados como meio de consecução das atividades públicas, mas como instrumento ilegítimo de manutenção de poder, comprometendo o investimento em áreas sensíveis da administração pública, como educação e saúde, inviabilizando também a concretização do direito a um equilíbrio fiscal intergeracional. Segundo, o excesso de contratações temporárias de pessoal, ao arrepio do texto constitucional, sem demonstrar o preenchimento dos requisitos da excepcionalidade e temporalidade, por exemplo, sem apresentação de estudo de dimensionamento que possa efetivamente justificar as contratações. E, por fim, mais ou menos importante, as transformações de cargos ou concessões de benefícios remuneratórios de pessoal que não levam em conta o grau de complexidade e responsabilidade dos cargos beneficiados com os reajustes, ao arrepio do artigo 39 também da Constituição Federal. Ou seja, cargos cujo grau de complexidade e responsabilidade das atribuições é de nível intermediário, mas que a contraprestação pecuniária pelos serviços é de nível superior, o que se deve, em certa medida, ao atendimento de lobby de carreiras do serviço público. Enfim, é preciso que a sociedade tenha em mente que a forma como o gestor público arregimenta pessoal é condição de equilíbrio fiscal e indicador de probidade no trato com a coisa pública, que é coisa de todos, mas não é coisa sem dono. Por isso, contas públicas são da nossa conta.